Olá, tudo bem? Vamos para a nossa live de hoje. Hoje tem convidada, tem a Cláudia, né? A Cláudia é promotora cultural. A gente vai falar sobre a instabilidade da vida, né? Coisas instáveis, se isso é bom, se isso é ruim. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, pessoal que tá chegando, lembra do nosso código, né? Coloca seu signo e como é que está hoje. Vamos falar de instabilidade. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. O que fazer quando surgem instabilidades na vida, né? A gente vai ter convidada a Cláudia. E nesse momento onde a gente percebe a instabilidade a todo momento, né? Então, falando um pouquinho de astrologia, quem rege a instabilidade é o planeta Urano, né? E onde você tem Urano no seu mapa, você realmente tem instabilidade. Leonino instável, então tá, né? E onde você tem no seu mapa, você encontra a instabilidade na vida. A instabilidade é um movimento de quebra com aquilo que é estável, né? Óbvio, Dude. Mas o que isso quer dizer? Câncer bem triste, mas o que houve? Por que tu tá triste? A quebra da estabilidade é uma possibilidade do novo, né? Então a gente confunde às vezes estabilidade com constância, né? Com tudo sempre igual. A gente às vezes acha que uma coisa está estável, tudo tem que estar sob controle e acontecendo de uma maneira previsível, né? Isso não quer dizer, né? A gente tem, por exemplo, a força da instabilidade. Se você perceber, coisas instáveis produzem muita energia. Por exemplo, a eletricidade. A eletricidade é regida pelo planeta Urano. Tem uma ligação muito forte com o signo de Aquário. Oi, pessoal, vai chegando, vai colocando o signo e como é que está hoje. Tem um cara que tá aí comigo e eu não consigo desvincular. Vamos tacar um Urano nele então, vamos dar uma desestabilizada nessa relação. Então, a eletricidade, ela é uma coisa instável, né? Vocês lembram que a gente estudou lá no colégio que a eletricidade é feita por ondas, e quando os picos se somam, acontece a eletricidade, e quando eles se anulam, a gente tem a falta de energia. A instabilidade do vento, né? Vento forte, vento fraco, produz energia eólica. A instabilidade do mar, as ondas, também produzem energia, e também dá para surfar, né? Quem é surfista sabe que precisa disso. Então, gente, primeiro ponto, instabilidade é uma fonte de energia, tá? Mas agora a gente se vê num momento de instabilidade de vida, né? A gente não sabe o dia de amanhã, se a gente vai poder continuar fazendo as mesmas coisas, e muita coisa mudou. A gente pode falar também da instabilidade dos sentimentos. Ninguém sente o mesmo sentimento o dia inteiro. E o pensamento, então, a instabilidade mental. Hoje em dia você se acha o máximo, amanhã você se acha uma droga. Hoje você acredita que tudo vai dar certo, que meia hora, meu Deus do céu, vai dar tudo errado, o que eu vou fazer da minha vida? Então, o que é estável, né? O que é estável é uma coisa bem interessante. Então, como eu falei antes, onde você tem Urano no seu mapa, você encontra a instabilidade. E agora nós temos no céu Urano em Touro, mostrando que a instabilidade está nos assuntos de Touro, que é questão financeira, é como o valor que você tem, o que é valioso na sua vida, né? Isso está mudando, não é mais a mesma coisa, a questão de prazer, a questão financeira mesmo, até a própria moeda, né? Ela está se modificando, né? Mas do papel, daí virou cartão e cheque, agora é virtual, né? Então, essa mobilidade, né? Mas me conta aí, em que área da sua vida você encontra mais instabilidade? É na área profissional, é nos relacionamentos, é na saúde, é nessa questão existencial. Uma hora você acha que viver é lindo e maravilhoso, daqui a pouco você acha que viver é o inferno em terra. Você acha que relacionamentos é a coisa mais difícil de encontrar uma tranquilidade. O que é uma estabilidade, gente? Estabilidade é quando as coisas, a energia, ela se torna construtiva, né? Quando um fato sucede o outro e no fim você tem um resultado positivo. Estabilidade não é tudo do mesmo jeito sempre. Isso aí é ligar no automático, né? E vai ver que você de vez em quando
você não adora uma novidade, né? Quando alguém quebra a sua rotina, quando você encontra alguém diferente, quando alguém vem com uma notícia nova, quando alguém te sugere um desafio, né? Não é legal? Não é legal quebrar com a monotonia? Então a instabilidade tem um lado bom sim, mas a gente tem que ser forte para lidar com ela, porque a gente tem o péssimo hábito de se julgar por resultados. É no amor que tem mais estabilidade? Pois é, né? O ser humano é uma caixinha de surpresas e é muito importante a gente aprender a navegar na estabilidade, né? Imagina você ter um navio, né? E você vai fazer um cruzeiro, você vai viajar, você tem que saber aprender a navegar nas águas calmas e quando tem tempestades. Aí você consegue chegar onde você quiser, certo? E no momento de tempestades é que você cria confiança em si mesmo e na sua embarcação, né? Porque se você sabe que seu barquinho lá se garante num temporal, você vai mais confiante numa próxima viagem. E se você sabe que você se garante conduzindo esse navio, você também vai ficar muito mais tranquilo, certo? Então, hoje nós temos convidada, né, que nem eu falei, daqui a pouquinho eu já vou chamar a Cláudia. E é importante isso, gente. Primeiro eu quero lembrar vocês que está aberto lá no meu site as inscrições para a vivência astrológica do Ano Novo Astrológico, dia 20 de março. Dia 20 de março começa o Ano Novo para Astrologia, tá? E o começo de um ano novo é um começo de novas possibilidades, onde realmente começa a nível de energia, a nível de desenvolvimento, o ano. Porque lá no dia 1º de janeiro a gente teve o começo de ano mundano, né, que a gente chama de coisas do mundo, né? E no dia do seu aniversário, o seu ano pessoal, né? Mas no início do signo de Áries, né? A gente começa o ano novo astrológico, tá? E também nessa semana do dia 20 vou reabrir a possibilidade das pessoas se inscreverem no método Bússola Astrológica. Para quem não conhece, o método Bússola Astrológica é uma terapia com a intenção, como toda terapia, de autoconhecimento e autoexpansão, onde a gente fala de astrologia comportamental o tempo todo e fala com ela direcionado diretamente para você. Então a gente vai ter a vivência no dia 20, se inscreve, e no dia 20 a gente vai abrir essa nova oportunidade, vai ser a primeira desse ano, né? No passado teve duas, que é essa viagem, assim, essa jornada de autoconhecimento individualizada, para quem gosta de astrologia comportamental, para quem gosta, que quer esse processo de autoconhecimento, que é muito necessário hoje, né? Até para vencer a instabilidade no amor, no trabalho, na vida, de uma forma completamente individualizada, né? Porque isso de conhecimento generalizado, gente, não dá muito certo por muito tempo, né? Então nós somos pessoas diferentes e o legal é você ter ferramentas realmente para você se compreender, você tomar as decisões, você perceber o que está acontecendo, e esse é meu intuito, te dar essa possibilidade de você desenvolver ferramentas para que você consiga resolver suas questões, entender seus sentimentos, fortalecer sua mente, tá bom? Então, vou lá chamar a minha convidada para a gente falar sobre a instabilidade na vida. Certo? Cláudia, me chama tu, porque aqui tá dando que tu tem que atualizar teu Instagram para mim conseguir te chamar. Então me manda um convite para ingressar na live. Tentei aqui, mas aqui diz, ó, que você tem que uma versão mais recente do Instagram para participar. Tenta aí, vamos ver, aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai dar uma instabilidade nessa comunicação ou não. Coisas de Urano, né? Imprevistos. Imprevistos acontecem o tempo todo. Não. Ó, chamei de novo. Ó, aqui diz que tu não pode participar. Que estranho, né? Tenta sair e entrar de novo, Cláudio. Mas vamos falando então de instabilidade enquanto a
A Cláudia sai e entra de novo para a gente conseguir fazer esse coisa mais instável. Pois é, isso é instabilidade, gente. A gente tinha uma coisa prevista, a gente se programou e aí acontece o imprevisto. E aí o que a gente faz com isso? A gente reorganiza tudo para que fique de uma forma melhor. Certo? Então, como é que está a sua vida agora? Ela está bem organizadinha, com tudo no seu lugar, ou está acontecendo muita coisa que você tem que se reinventar e se reorganizar o tempo todo? Sabe que uma vida muito previsível, ela tem um grande risco, né? Um grande perigo, que é o fato de você perder o sentido da sua vida. Já aconteceu de você olhar para a sua vida, olhar para o seu dia a dia e você não vê sentido em tudo isso? Agora acho que vai dar. Já aconteceu? Provavelmente isso acontece porque você ligou tudo no automático. Porque você estabeleceu a sua vida num patamar de constância, de tudo meio previsível, de tudo mesmo do mesmo jeito, e você não percebe mais o significado e o valor de cada coisa. Que nem eu falei antes, ali eu boto sempre no domingo o mantra da semana, e o mantra dessa semana é questione. E questionar não é perguntar para os outros, não é procurar no Google lá e botar uma pergunta, é se questionar. Por que você pensa as coisas de uma determinada forma? Por que você tem determinados julgamentos? Por que você tem determinados sentimentos? A melhor forma de você perceber novas possibilidades na vida, né? Ou realmente resgatar o sentido e o propósito da vida, uma dessas formas é você questionar os seus próprios comportamentos e suas próprias reações. Ó, que você não pode participar. O que será que tá vendo, né, Cláudia? Então, já aconteceu isso de você olhar para o seu trabalho, para aquilo que você conquistou, ou mesmo para a pessoa que está com você e você dizer, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Que tudo sempre igual, tudo sem sentido, né? Então, esse, por mais que seja um momento frustrante, é um momento que exige uma certa instabilidade. E aí você pode inserir estabilidade. E isso é realmente questionando as coisas de uma nova forma. O convite inspira, para mim, diz que tu tem que atualizar a tua versão do Instagram. Que louco isso. Deixa eu tentar. Atualiza o Instagram. Ah, vamos ver aqui, já que estamos nessa, né? Vamos lá. Mas como é que atualiza o Instagram, já que a gente tem um botãozinho aí, um negócio para apertar, ou tem que instalar e desinstalar? Bom, vamos lá com a nossa estabilidade, né? Sim, eu estou tentando convidar aqui, eu chamo ela, ó, chamei ela, diz, ó, precisará. Ah, Cláudia. Tá. Então, vamos continuar com a nossa estabilidade aqui. Então, quando acontece esse tipo de coisa com você, imprevistos, estabilidade, você programar uma coisa e não acontece, como é que você reage? Você fica furioso, você fica bravo, frustrado, ou você busca uma nova possibilidade com isso? O que eu posso fazer com essa situação? Então, esse é um questionamento muito legal, porque a gente tem o hábito, eu estou percebendo isso muito nas pessoas que eu atendo, a gente pensar as coisas da mesma forma e chega num ponto que a gente nem pensa mais, a gente esqueceu como é que pensa. A gente apenas reproduz aquilo que a gente está habituado. Então, mesmo em questão de relacionamento, em questão de trabalho, em questão de saúde, em todas essas questões, se você percebe que a coisa não anda, que a coisa não vai, que a coisa, sabe, perdeu o sentido, é o momento de você usar o manto da semana, que é questione, né? Mas é momento de você gerar uma instabilidade. Como eu falei lá no começo, instabilidade fornece muita energia, né? A instabilidade é algo que faz com que você consiga produzir energia. Então, as ondas de eletricidade é uma coisa instável, porque a eletricidade não é uma coisa constante, ela é instável, ela tem um pouquinho para, tem um pouquinho para. O batimento cardíaco, né? É uma coisa instável. Então, a instabilidade, a gente tem esse grande segredo. Ela gera energia. Então, se você está numa situação independente, se é afetiva, de saúde, de trabalho, né? E você precisa de alguma coisa para que aquilo se movimente, para você sair da mesma situação, uma forma que você tem de gerar um movimento é gerando instabilidade. Tá, beleza, entendi, Dude. Mas como é que eu gero instabilidade numa situação? Né? Não é que nem tempo, que a pouco chove, que a pouco não chove. Não é que nem mar, tem dia que dá onda e tem dia que não dá onda, né?
Então, primeiro ponto é você questionar. Questionar gera uma instabilidade mental. Porque se você tem uma maneira de pensar as coisas, sempre da mesma forma, né? Ah, então tá lá nublado hoje o dia, então eu vou pegar, eu vou meu guarda-chuva e vou levar meu guarda-chuva. Amanhã tá nublado de novo. Ah, tá, então de novo tá nublado, vou pegar meu guarda-chuva. E você sempre vai tender a repetir esse mecanismo. A gente chama isso de lógica. Lógica é aquilo que você diz. É óbvio, né? É lógico. Porque aconteceu tantas vezes da mesma forma que vai acontecer sempre da mesma forma, certo? Quando você quebra esse pensamento, aí você pensa assim, tá nublado, ontem teve nublado, não choveu. Hoje teve nublado, não choveu. Por que eu vou, como é que eu vou resolver então de outra forma se eu vou levar guarda-chuva ou não? Aí eu vou ver a previsão do tempo. Aí eu vou ver em vários canais a previsão de tempo, vou conversar com algumas pessoas para tirar uma nova conclusão. Daqui a pouco você descobre, não, hoje realmente vai chover. Ou se não vai não, vai continuar nublado da mesma forma. Então, quando tudo aquilo que você faz te leva para o mesmo lugar, você tem que gerar uma instabilidade. Instabilidade quebra com automatismo e gera energia para você fazer uma mudança, certo? Então, primeiro é questionar. E não é questionar os outros, não é questionar o mundo, é se questionar, tá? E o se questionar parte disso. Ah, mas por que que eu sinto as coisas dessa forma? Né? Por que que eu penso dessa forma? Por que que eu acho que esse relacionamento é bom? Por que eu acho que esse relacionamento é ruim? O que me incomoda nisso? É a outra pessoa ou o que eu espero da outra pessoa? É um comportamento que ela tem, sempre se repete? Ou é algo que eu espero dela? Começa a questionar. Não precisa encontrar resposta, gente. A gente só quer gerar instabilidade. Então, você se questiona. Ah, será que essa pessoa realmente me ama? Será que eu amo ela? Será que eu quero ficar com essa pessoa pro resto da vida ou não? Né? Então, começa a questionar, você gera um movimento de energia e aí você vai ter outras percepções, do tipo, ah, entendi, essa pessoa me incomoda porque ela tem sempre o mesmo comportamento. Ah, então, ou eu aceito esse comportamento, ou eu não aceito esse comportamento, porque eu já tentei tantas vezes e a pessoa não muda. Porque, gente, a gente não muda o outro. Isso não acontece. O outro só muda se ele quer. Pode ter todo o universo de explicações para uma pessoa, e ela realmente não mudar o comportamento. Porque a mudança, ela vem de dentro. É que nem motivação. Né? As pessoas dizem assim, vamos se motivar, fulano me motiva, eu vou ler uma frase motivacional, eu vou ver um filme motivacional. Gente, motivação vem de dentro. Se você se sente assim, com mais adrenalina, com mais vontade, vendo coisas motivacionais, com certeza essa motivação não dura muito. Dura um dia, dois, olha lá. Motivação é algo que nunca oscila, né? Quando ela vem de dentro, quando a sua motivação é real e é sua, o mundo pode estar caindo, pode estar chovendo canivete, você pode ter que andar numa estrada de prego. Você imagina, andar numa estrada de prego, com chuva de canivete, e você tem motivação para superar os obstáculos, tá? Então, motivação você tem que buscar lá dentro. Por isso que eu acho muito legal esse método bússola astrológica, né, que vai abrir de novo dia 20, que é um método de autoconhecimento, de autoexpansão. Você se compreende, você percebe sua história, né? Porque muito da gente não se compreender, muito da gente não compreender os nossos relacionamentos, as nossas escolhas, é porque você não conhece realmente a sua história. Você já parou para olhar para o seu passado e perceber os acontecimentos, os relacionamentos? Não, a gente só quer resolver, mas a gente não se apropria das ferramentas que a gente tem. E essas ferramentas, elas são muito vinculadas com aquilo que você já possui. Você apenas tem que reconhecer que é a sua história, suas crenças, suas expectativas, né, o que você deseja das relações. Tá, pessoal? Vocês têm perguntas aí de astrologia? Vocês querem me colocar alguma situação de instabilidade para a gente ter uma ideia? Né? Vocês entenderam esse conceito de gerar instabilidade para gerar energia? Né? Então, hoje em dia, uma vida está instável. A gente não sabe o dia de amanhã. Se abre, se fecha, se pode, se não pode, né? Quanto tempo vai usar máscara? Se vacina resolve? Se a vida vai voltar ao normal, né? Ou o que é o novo normal? A gente vive cheia de instabilidade, sem nenhuma certeza. Só que tem uma coisa que é muito importante, sabe? Às vezes a única certeza que existe realmente e é verdadeira é a morte. O resto a gente não tem certeza. A gente tem o hábito porque as situações se repetem, certo? Você sabe que todo dia de manhã o sol vai nascer.
Por quê? Porque todo dia de manhã o Sol nasce há milhares de anos, milhões de anos. E isso vai acontecer eternamente? Não se sabe. De repente, um dia o Sol é uma estrela, explode, né? E aí não tem mais Sol nascendo. Entendeu? Então, assim, a gente coloca no automático tudo aquilo que é previsível. Mas não é porque seja previsível que não possa acontecer algo diferente. Quando você conseguir olhar a vida fora disso previsível, disso do automático, você vai encontrar muito brilho e muito sentido. Porque sabe qual é a verdadeira fórmula da felicidade? E eu estou falando isso muito com as pessoas ultimamente, esses últimos dias, né? A fórmula da felicidade é você perceber o sentido, o valor e a importância das coisas do cotidiano. Não esperar que alguma coisa fantástica, maravilhosa, algo além do rotineiro tenha que acontecer para você perceber o sentido e o valor nas coisas. E aí a instabilidade te mostra o quanto a rotina e a constância é importante. Quantas vezes você já perdeu alguma coisa e você disse, meu Deus, eu era feliz e não sabia. Ai, a coisa não era tão ruim quanto eu achava. Ou, nossa, como era legal e eu não percebia. Então, a instabilidade te mostrou o valor das coisas. Então, uma coisa muito legal para você fazer agora é realmente isso. É você perceber o valor. Consegui, consegui. Tô aí? Viu que quem mandou falar de instabilidade, né, Cláudia? Pelo amor Isso de é a lei de Deus. Murphy, né? Pelo amor de Deus. É se vira nos 30, né? O que é instabilidade? Se vira nos 30. Mas tu sabe que E aí, são nesses momentos que eu acabo me desafiando com relação à instabilidade ou à estabilidade, né? Pelo amor de Deus, eu fico me perguntando aqui agora, Cláudia, tu vai surtar ou tu vai manter a calma, né? sim, É porque assim, na impressionante. realidade, a gente passa por isso toda hora, né? E às vezes, que nem meu caso, o teu caso, a gente escolhe uma vida instável, né? Porque a gente sai da previsibilidade, né? Sim. Então, me fala um pouquinho assim do que tu faz e como é que surge a estabilidade na tua vida além da live. Então, hoje o meu dia começou instável total, né? Na verdade, bom, me apresentando, então, eu sou Cláudia Kuntz, eu sou produtora cultural, lido com artes, né, com eventos, com shows, com cultura em geral. E minha vida, realmente, ela sempre foi, assim, uma constante instabilidade, né? Só para tu ter uma ideia, hoje de manhã eu já acordei postando nos stories que eu fui dormir às 13h40 da manhã, porque eu estava adiantando um trabalho aqui que eu precisava fazer, né, para despachar logo. E aí eu acordo com uma mulher lavando a calçada com lava-jato aqui na frente de casa e mais uma obra que começou aqui com uma britadeira. E agora, Beleza? antes de entrar na live, tinha um caminhão de concreto despejando concreto. Eu tive que fechar tudo, aí a live não entrou. Meu Deus. Então, as instabilidades são essas, assim, né? Quer dizer, de forma bem geral, assim, a minha vida sempre teve essas instabilidades, não só essas técnicas e práticas do cotidiano, mas emocionais também, né? Então, eu acho que com o passar dos anos a gente aprende a lidar com isso e respirar fundo e esperar essas instabilidades passarem, né? Porque tudo que aconteceu hoje, e agora é exemplo dessa instabilidade do Instagram, eu saí, fui atualizar o Instagram, né? Conforme estava pedindo, porque eu nem sabia que tinha que atualizar essa coisa. Fui lá, atualizei, voltei. Enquanto isso, eu sabia que tu ia ficar falando com o pessoal, né? Então, Sim. são essas coisas assim que a gente tem que realmente respirar fundo e ter paciência e esperar que a coisa se resolva, porque ela sempre se resolve da melhor forma, né? Eu acredito, pelo Que nem, menos. que nem agora, com a nossa pequena instabilidade, tu aprendeu que tem que atualizar o Instagram. Né? Alguma coisa a gente tem que aprender com isso, né? E tu viu que a instabilidade gera adrenalina, né? Muito. A gente é chamado a se mobilizar, né? Tipo, Dude, te vira, sabe? Dude, resolve, ela não vai entrar agora. E aí tu, né, com toda essa função do caminhão e da live, não entrar também. Então,
eu acho que o desconforto que a gente tem com a instabilidade, eu acho que tem a ver com a ideia de fracasso, né? Tipo assim, bah, não vai dar algum erro, vai dar algum problema, vou pagar mico, né? Não vou conseguir fazer. Se a gente tirasse essa pressão do medo de errar ou do fracasso, a estabilidade seria um negócio curioso, né? Tipo, bah, o que que vem de novo aí, né? Não, é bem isso. Quando tu me convidou para essa live, Dude, eu fiquei pensando sobre a instabilidade, né? Eu acho que a Uhum. instabilidade nada mais é do que nos deixar vulnerável, né? A gente não, realmente, a gente ter que, a gente fica entre a situação de resolver e não resolver. Então, tu tem que tomar uma atitude ali, é como tu falou, é uma adrenalina, né? E antes de eu entrar, antes de eu conseguir entrar, eu ouvi que tu estava falando sobre o desafio, né? Tu que já fez o meu mapa, tu sabe um pouco de mim, né? Então, eu sendo do signo de fogo de leão, tenho sol em leão, lua em leão e ascendente em Áries, né? Tudo fogo. E o meu lado ariano, o meu ascendente, ele me mostra muito os meus desafios, né? E eu gosto de desafio, né? Só que nem sempre eu soube lidar com eles, porque muitas vezes os desafios me paralisavam e me davam instabilidade, né? Eu não sabia como fazer, eles me bloqueavam, eu ficava diante de uma instabilidade e aquilo lá me travava, né? Eu simplesmente não ia para lugar nenhum, eu ficava parada que nem uma barata tonta, e aí, né? O que eu vou fazer agora? Quando que hoje, Uhum. assim, eu fico... E aí sim entra todo aquele processo de autoconhecimento, de ter uma dude na vida, de ter uma outra amiga terapeuta também. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa eu sempre me estudei muito, me observei muito, né? Nem sempre eu tive as ferramentas necessárias ou aquelas que eu julgava necessárias, porque quando tu tá nesse momento de instabilidade, de problema, tu sempre quer a solução, tu nunca entende o processo, né? Quando eu entendi o que era o processo e como ele funcionava e que eu tinha que ter, o processo nada mais é do que tu conhecer ele, né? Tu ter paciência, tu estudar, tu te dedicar, tu te aprimorar, né? Nada mais é do que isso aí o processo para tu chegar no resultado. Hoje eu posso te dizer que eu me considero uma pessoa estável, sabe? Eu sei lidar com as coisas bruscas, com os desafios, né? E claro que nem todos os dias, às vezes a gente se depara com coisas assim que tu não espera, e aí, poxa, eu nunca precisei lidar com isso, eu não tenho essa experiência, como que eu vou fazer? Só que o teu estado emocional, a tua tranquilidade diante disso, o teu olhar para isso, ele começa a ser diferente, então tu já começa a ficar mais tranquila. E aquilo também não te afeta mais a saúde física, além da mental, né? Eu tinha muito problema Então de dá. gastrite, de coisas físicas, e isso tem passado, né? Que é muito bom. Então dá para dizer que a estabilidade na vida nos ajuda a nos tornar pessoas mais estáveis. Eu acredito que sim, com certeza. Com certeza. Uma das coisas que eu fiquei pensando também quando tu lançou esse assunto foi o quanto a estabilidade, quanto a gente ser estável tem muito a ver também com ser verdadeiro consigo mesmo, né? E tu te assumir, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o que os outros falavam. Embora eu tivesse esse viés dessa preocupação, nunca era aquela preocupação no sentido pejorativo. Sempre foi no sentido de eu não queria errar com os outros, né? Eu nunca queria ficar devendo para os outros, eu nunca queria ficar devendo financeiramente, ou trabalho, ou qualquer favor, sabe? Coisas assim. Eu nunca queria ficar devendo, nunca quis ficar devendo, não quero ficar devendo. Só que tem horas que isso foge do meu controle. E em algum momento eu vou ficar devendo. E é aquela velha Uhum. história, eu devo, não nego e pago quando eu puder, sabe? Porque tu não tem muitas vezes o que fazer. Então, seja honesto com a pessoa e diga, olha, eu não posso fazer tal coisa, ou eu não tenho condições de fazer tal coisa agora, eu tenho essa e essa limitação. E se a pessoa não entender, problema é dela, mas tu tá sendo honesto e tu tá dando a real, né? E aquilo te faz dormir mais tranquila, o que gera uma estabilidade, né? É uma consequência, né? Que É, a gente fala da mesma coisa, né? De que a gente tem medo da instabilidade, porque a instabilidade nos coloca
numa situação de o que a gente faz com consequência, né? Se a gente aceita ou se a gente se culpa e se julga de uma maneira negativa, né? Então, eu não vou conseguir cumprir com aquilo que eu estabeleci. O que eu vou fazer? Me sentir um lixo, me sentir uma pessoa derrotada ou entender, não deu, mas tudo bem. A gente faz o que é impossível a gente não faz, né? Então, Exatamente. acho que o grande medo realmente da instabilidade é o medo do próprio julgamento. A gente diz que o outro vai achar, o outro vai pensar, mas quando a gente tá legal, a gente não tá nem aí o que o outro tá falando, né? Sim. E isso eu chamo de ser honesto consigo mesmo, sabe? Porque eu lembro que eu não li todo o livro ainda, mas eu ainda tenho que terminar ele, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo, mas agora me lembrei desse livro que eu tenho que terminar. E ele se chama Todo Mundo é Incompetente, inclusive você. Ou seja, Uhum. eu sou muito competente naquilo que eu me proponho a fazer na produção cultural. Só que nem sempre, mesmo dentro da produção cultural, que é a minha profissão, talvez eu seja competente em algum aspecto. Por exemplo, se eu tiver um desafio de resolver uma questão técnica na mesa de som enquanto a banda está tocando, eu não vou saber resolver. Então, eu vou ser incompetente naquela função. Eu vou ser Uhum. competente na hora de buscar um profissional que vai manusear aquela mesa de som. Entende? Então, eu vou criar, Uhum. eu vou resolver o problema, mas não colocando a mão na massa naquela situação. Eu vou buscar alguém que saiba mais do que eu naquela função. Então, aí eu não vou ser incompetente. Eu vou buscar alguém competente para resolver aquela situação. Né? E aí, voltamos novamente. Aí eu vou me manter estável, porque eu vou desempenhar bem o meu papel, vou colocar alguém de confiança naquela função e eu vou ficar bem. Eu vou perceber que vai tudo correr bem dentro daquilo que eu me propunha fazer. Né? Porque se eu começar a Sim. assumir bronca que eu não sou capaz de resolver, aquilo ali vai me gerar uma instabilidade enorme, porque eu vou me cobrar, eu vou querer acertar, eu vou querer entregar um bom resultado, e eu não vou fazer isso. E isso eu digo de carteirinha, porque eu sempre quis assumir muita bronca. Nossa, eu ficava sem dormir, literalmente, por preocupação, porque no outro dia eu vou ter que resolver tal coisa, e como que eu vou fazer isso? Né? E hoje eu já ajo totalmente diferente, né? Sim, e é uma coisa interessante se perceber também quando a gente fala de instabilidade, que a gente isso vai para relacionamento também. Às vezes a pessoa diz assim, Didi, como é que eu faço meu relacionamento dar certo, ou meu trabalho dar certo, né? E aí tu pergunta, mas o que é dar certo, né? Porque não tem relacionamento que dá errado, né? Tem relacionamento que é um tempo, depois acaba, ou as pessoas percebem que não é aquilo que elas querem. A partir do momento que tu estabelece uma relação com alguém, há um relacionamento. Agora, o resultado dele, né, não quer dizer deu certo e deu errado. Então, as pessoas têm muito isso, assim, de que elas têm que dar certo, o que elas fazem tem que dar certo, as relações têm que dar certo, mas aí tu questiona, o que é dar certo? Aí a pessoa pode dizer, não tem problema, fazer tudo como tu te planejou, né? Não acontecer nenhum imprevisto, mas tu fala, imprevisto, imprevisto não é previsto, né? Então, isso de dar certo e dar errado, eu acho que é um conceito que às vezes a gente se agarra muito com medo de dar errado, mas a gente não percebe que não existe um dar errado. Sim. Existe um resultado. E se aquele resultado não te agradou, tu vai por outro caminho. Mas não é um dar errado. Quantas vezes uma pessoa começa numa profissão, percebe que se frustra e aí muda para outra? Deu errado? Não. O fato dela ter se frustrado colocou ela em outro lugar. Sim. Né? Então, eu acho que entra bem isso com o que a gente está falando, com o fato de ser verdadeiro consigo, né? Que é o fato de assumir que você se propõe alguma coisa, mas com certeza o resultado daquela coisa não depende apenas de você. É que Sim, nem tu falou, tu vai lá produzir um show, tu conhece a banda, tu, né, tu sabe quem chamar, tudo que é lugar lá se der um problema. Mas aí, sei lá, o cara foi subir a escada para pegar a guitarra, tropeçou e quebrou o tornozelo. E aí? Deu errado? Não, né? Então, a Mas, gente. mas antigamente eu vou te dizer que eu me culpava muito, porque eu queria minimizar o máximo possível do erro, e aquilo me consumia muito, sabe? Era desesperador, assim, Dude, porque
quem vê a Cláudia, assim, todo mundo diz, ah, porque tu é calminha e tal, não sei o quê. Sim, eu sou calma, eu sou tranquila, né? Mas por dentro eu sempre me cobrei muito, né? Então isso sempre me fez muito mal, né? E como eu disse, assim, eu sempre me observei desde a minha adolescência e eu não sabia que aquilo já era um se auto-estudar. Por exemplo, eu fui uma adolescente muito rebelde, muito chata, muito rabugenta. A minha mãe sempre dizia, nossa, tá de novo com essa cara de bunda, né? Não sei o quê. Porque eu me trancava no quarto, eu botava The Doors para ouvir, ficava o dia inteiro lá dentro no quarto escuro, escutando The Doors. Mas o que que eu fazia? Eu ficava meditando, eu não sabia que aquilo era meditação, né? Mas hoje eu entendo que é. E eu pensava muito na minha vida, né? Então, desde aquele momento, hoje eu entendo que eu já me estudava. Então, eu me observo muito, as minhas atitudes, as minhas reações, né? As minhas instabilidades e o que eu faço com isso, né? E como eu digo, né? A gente precisa, muitas vezes, ter as ferramentas. Nem sempre a gente conhece e tem, e nem sabe por onde começar. Mas uma coisa que eu acredito que me mantenha estável, principalmente hoje, é deixar com que o fluxo da vida me leve, sabe? Não tô aqui de braços cruzados esperando a banda passar e a vida me levar, não é isso. Mas eu não tenho mais aquela afobação de querer resolver tudo na hora. E hoje eu tenho o discernimento de que o que for para ser meu, vai ser meu, sabe? Então as coisas sempre se resolvem, elas sempre vão se resolver. Se a gente não tivesse podido entrar hoje, se eu não pudesse entrar hoje na tua live para conversar contigo, depois tu ia fazer o contato comigo, vamos remarcar isso aí, vamos resolver de outra forma, vamos fazer um outro horário, sabe? Mas eu não precisei ficar assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Né? O mundo vai cair, porque eu não vou poder, né, participar da live da Dude, né? Então, tudo tem um jeito, tudo tem um jeito, né? Só a morte que não, mas mesmo assim a morte ainda é muito mal vista, né? Aliás, me convidaram a fazer uma live semana que vem sobre a morte. Né? Nada. Tu viu como as coisas estão, né? A gente combina uma live sobre imprevisto e pimba, né? Acontece imprevisto. Aí a gente fala de aquilo que é a única coisa que é previsível, né? Que é a morte. Eu vou falar sobre a morte. Mas assim. E aí são sinais, né, Dude? Eu acho que essa coisa. Isso para mim é sincronicidade, sabe? Eu sempre brinco, as horas iguais são para amadores, né? Porque sim, 11, né? porque 12, isso é 12. sincronicidade, sabe? Esses são os sinais que a vida vai te dando, sabe? E tu observar isso, tu entender que isso são coisas, são mensagens que chegam para ti e que tu precisa decodificar essas mensagens. Isso é a magia de tu estar vivendo hoje, né? Daqui a pouco tu ouviu uma música, isso já me aconteceu várias vezes, por exemplo, esses dias no supermercado, a palavra vida apareceu na minha cabeça, do nada. Eu olho pro lado e tá escrito assim numa gôndola, não sei o que lá, vida, sabe? Umas coisas assim, sabe? Então, isso, eu costumo brincar, né? Isso é a magia, é a mágica de viver, né? É tu tá sempre atento a esses sinais. Eu acho que, para ti, a gente falando de sincronicidade, né? Às vezes a instabilidade, ela vem para te despertar. E quando tu começa a aceitar isso, tu começa a perceber que uma instabilidade, ela te desperta a percepção, né? Tu fica ligado, que a gente falou adrenalina, né? O que eu faço, o que eu não faço, o que eu posso fazer. O que a gente não pode fazer é realmente se engatar num julgamento negativo, mas realmente abre a percepção, né? Tipo, o que eu faço? Mas, assim, quando a gente entra nisso que a gente falou de sincronicidade, né? De entender os sinais, daqui a pouco a gente fala de... Será que eu vou morrer semana que vem porque eu tô fazendo uma live? Bom, a gente fala sobre sincronicidade. O que tu acha que faz com que a pessoa consiga se aproximar mais da sincronicidade? O que tu acha? Eu acho que é a pessoa se conhecer no sentido... E até assim, até vou um pouco mais além. O se conhecer, daqui a pouco, é muito raso, sabe? Porque se conhecer, tu vai buscar algum terapeuta, tu vai buscar uma leitura, várias coisas que tu possa, digamos, se conhecer, né? Buscar respostas. Agora, também não vai adiantar tu buscar todas essas ferramentas e tu não entender o que tu vai fazer com elas. Então, eu acho que o silenciar
tu te dá um tempo para tu absorver essas informações e não ficar emendando informação uma em cima da outra, porque isso é resolver o problema, é não acompanhar, e não é acompanhar o processo. O acompanhar o processo é que faz com que tu consiga ser mais estável, né? Que tu consiga levar a tua vida um pouquinho mais tranquilamente. A tranquilidade, a observação, pode parecer bobo, pode ser meio good, né, good vibe e tal, tu ficar olhando para o céu, tu ficar olhando para as nuvens, essas coisas, pode ser balela, pode até ser, pode ser mimimi de gente que, né, fica falando que é qualquer outra coisa, mas para mim isso sabe, mas para mim isso sempre funcionou muito bem. Toda vez que eu me senti instável, eu associei com a palavra vulnerável. Aí eu até várias vezes eu comentava com a minha irmã assim, poxa, eu tô me sentindo super vulnerável agora. Tô me sentindo muito exposta, sabe? Eu sentia isso, assim, nossa, eu tô falando demais. Tipo, eu tô falando demais da minha vida para determinada pessoa ou para várias pessoas. E aquilo começava a me incomodar, sabe? Isso através da energia, né? E esses sinais energéticos eu comecei a perceber, poxa, mas isso alguns chamam de intuição, alguns chamam de energia, não sei qual é a palavra. Eu sei que eu sentia. E eu sempre respeitei muito os meus sentimentos. Eu sempre fui uma pessoa muito mais emocional do que racional. E eu aprendi a assumir isso também, sabe? Porque várias vezes eu queria ser racional para resolver as coisas de maneira mais prática, não ser tão emotiva, não ser tão chorona, sabe? Não chegar na casa da minha mãe e ela me criticar porque eu tô com a cara fechada, porque ela sempre me diz, tu tá de novo emburrada. Eu não tava emburrada, eu só sou uma pessoa que sou mais introspectiva. E quando eu comecei a respeitar isso em mim mesma, eu comecei a ficar um pouco mais tranquila também. Porque aí eu não queria mais, eu não pensava mais em agradar os outros, sabe? Hoje eu chego na casa da minha mãe e eu já tive essa conversa com ela. Eu disse, mãe, eu sou uma pessoa que eu tenho um senso de humor diferente do teu. Tu é uma pessoa que tá rindo, tá sendo alegre a todo momento, porque tu é assim, tu tem facilidade no riso, né? Isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa alegre, uma pessoa engraçada, só que o meu senso de humor é mais espirituoso, é de uma maneira diferente da tua. Quando eu tive essa conversa com ela, Dude, assim, nunca mais ela me criticou quando eu cheguei lá com a cara fechada. Até bem pelo contrário, ela vinha me perguntar o que eu tinha e tal. Eu digo, nada, logo vai passar. E passava e daqui a pouco eu já estava rindo com ela. Só que ela respeitava aquele meu momento. Mas porque eu me percebi e comecei a me assumir assim, eu não quis mais chegar lá e aquilo me deixava nervosa, sabe? Chegar lá e ela me criticar, poxa, me criticando de novo, né? Então, tu ser honesto, tu entender o teu tempo das coisas, não ser afobado para resolver tudo, né? Também eu acho que é muito importante. Eu acho que isso também te traz mais estabilidade, né? Uma coisa legal, assim, essa questão de autoconhecimento, acho sim que é fundamental para a gente encontrar a sincronicidade, né? Mas é que a pessoa tem ideia de autoconhecimento, aquilo lá que tu vai lá, bota na internet, né, no Google lá, autoconhecimento, aí tem a palestra de fulano, né, o cursinho de fulano, a meditação de ciclar, e começa, né? Aí de manhã acorda, medita. Aí de meio-dia lá, sei lá, faz um reiki. Aí de tarde, lê o livro de autoajuda. Aí de noite, faz yoga, né? Aí a pessoa acha que está num processo de autoconhecimento. São ferramentas para autoconhecimento, mas tu pode estar usando toda a ferramenta e não está acontecendo porcaria nenhuma. Exatamente. Então, realmente, eu acho que esse é o primeiro passo, é reconhecer que existe esse universo e essas ferramentas. Mas quando tu te apropria disso e tu usa isso na tua individualidade, e entendendo os sinais, entendendo, pô, mas como é que eu fiquei desse jeito nessa meditação? Mas por que que eu sinto a necessidade de fazer o reiki nessa hora? Mas por que que eu estou fazendo esse yoga aqui? É porque dizem que é bom ou porque realmente eu saio daqui e eu me sinto diferente? Então, é isso, tu te apropriar as ferramentas, mas tu tem que, elas têm que ser úteis a quem tu é. Não o contrário. Eu sempre digo que elas têm que ressoar, né, Dude? Elas têm que fazer sentido para ti, né? No começo da pandemia, no ano passado, praticamente um ano atrás, eu entrei num processo bem forte, assim, de
porque a minha filha estava fora, ela ficou quase 3 meses na casa do namorado, porque entrou a pandemia, ninguém mais podia sair, ninguém mais podia ir nem vir, né? Eu fiquei bem sozinha aqui na minha casa durante uns 3 meses. E foi muito bom para mim, porque ali eu tive todos os tipos de humores possíveis. Eu oscilei pra caramba, sabe? Desde o aspecto físico, né? De sentir vibrações, me sentir ansiosa, me sentir triste, deprimida. Porque eu venho também de uma questão de que antigamente, quando eu era adolescente, da adolescência para a fase adulta, eu tive uma forte depressão. Eu convivi com depressão durante mais de 15 anos. E foi muito pesado, né? E eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse conseguir parar de tomar medicação, porque eu tinha que me medicar e tal. E aí, na pandemia, no ano passado, foi um processo desses, assim. Quando eu percebi que nem tudo aquilo que eu via na internet, nem todas as meditações, nem todas as palestras, nem todos os livros do mundo iam fazer com que eu me sentisse melhor. Eu tinha que olhar para dentro de mim mesma e entender como eu ajo, como ressoa no meu coração, né? E a tristeza, para mim, sempre foi hoje eu consigo lidar com ela, com a depressão, né? Mas eu vou te dizer que é até meio cruel o que eu vou te dizer, mas a depressão me ensinou e me ajudou a ser o que eu sou hoje. Me ajudou a me estabilizar. Porque se eu não tivesse assumido a minha depressão, se eu tivesse toda hora camuflado a minha depressão, de usar hoje eu tô triste, mas eu vou fazer alguma coisa que me deixe feliz. Se eu tivesse feito isso, eu não teria entendido a depressão, né? Então, eu nunca fui uma pessoa assim que camufla as coisas, eu absorvo. Nas minhas separações, eu assumi os lutos da minha separação, sabe? Eu fiquei meses, né? Acabou um casamento, eu fiquei mais de anos sem sair. E não que eu quisesse me afundar, mas era porque eu precisava viver aquele luto, né? E isso eu sempre fui muito franca comigo mesma nesse sentido. Então isso eu acho que me ajudou bastante nesse processo todo de eu me entender e poder me ajudar, né? Hoje eu entendo que eu não preciso sofrer para ser uma pessoa estável. Eu posso ficar alegre, né? Tem duas coisas bem interessantes nisso que tu fala, porque na astrologia, tanto a depressão quanto a música são regidas por Netuno, né? E as formas de arte também, o cinema, o teatro, os espetáculos, o circo, né? Tudo isso é regido por Netuno, que é a possibilidade de você ter a fantasia, né? Entrar num universo que te leva para um outro lugar. E a depressão também é regida por Netuno. Então, por isso que a gente diz que pessoas que têm bastante talento, bastante criatividade, pessoas que são envolvidas com arte, elas tendem à depressão. Porque é a mesma energia, só é a polaridade diferente. Então, uma pessoa, para conseguir criar, para conseguir viver no universo da arte, ela precisa dessa energia para entender essa linguagem, se inserir nesse universo. Então, normalmente, pessoas com depressão, claro, cada caso é o caso, por isso que tem aquelas terapias vinculadas à arte, né? Arte-terapia, né? A música, a dança. Não é só porque é movimento, é porque é a mesma polaridade. Então, se tu for perceber a história daquelas pessoas que foram geniais, assim, na arte, na música, eram todos deprimidos, todos surtados. Por quê? Porque ela precisa transmutar essa energia em outra coisa. E outra coisa bem legal é isso, assim, tanto com astrologia como terapia, eu acho o máximo quando a pessoa, ela percebe que ela tem que reconhecer as suas dores, as suas limitações, mas jamais se agarrar a elas. Ela reconhece isso como, isso faz parte de mim, mas é uma parte de mim. E eu escolho que parte vai tomar a frente em cada momento. Agora eu deixo a depressão vir? Sim, eu deixo. Mas agora, não. Então a pessoa não nega, né? Ela não camufla, que nem tu diz. Ela se apropria dela, que ela é muito maior do que os momentos ruins ou os momentos bons. E ela diz, nesse momento eu posso me atolar. Beleza. Nesse momento, não, eu não posso. Num outro momento, então ela interage ao mesmo tempo com todas as suas instâncias. E isso te dá estabilidade. E quando tu nega alguma coisa tua, ela vai te pegar. Ela te pega assim pela perna, né?
Então, Exatamente. estabilidade tem a ver com autoconhecimento, mas autoconhecimento real, né? Porque no teu autoconhecimento tu te permite que todas as tuas instâncias elas se manifestem quando é devido, né? E aí Exatamente. tu encontra estabilidade. É, é Mas, engraçado tu falar sobre transmutar, né? Eu ouço muito sobre escorpião ser um signo transmutador. E o meu Urano é escorpião, né? uhum, Então, tá tudo bem interligado. E isso é outra coisa, né, Dude? Assim, o quanto assim, tu deve buscar profissionais, terapeutas, pessoas que te ajudem, que agreguem nesse teu processo, né? Eu posso contar nos dedos, Dude, assim, as pessoas que realmente fizeram a diferença na minha vida nesse sentido, sabe? Porque eu nunca fui muito Maria vai com as outras, tipo assim, eu vou ver o que o fulano tá fazendo e aí eu vou fazer o que ele tá fazendo, porque não sei o que, sabe? Esse sempre foi meu lado contestador. De quando eu era pequena, eu nunca usava, assim, eu gritava, berrava com a minha mãe para eu não usar determinada roupa que ela queria que eu usasse, porque eu não me sentia bem usando. Eu queria usar a roupa que eu queria porque eu me sentia bem usando. Não é porque era bonita, coisa assim, era porque eu me sentia bem. E eu me lembro disso até hoje. Então, por isso que eu digo assim, eu posso contar nos dedos as pessoas que eu confiei e que eu confio nesse meu processo de autoconhecimento, né? Porque elas me dão ferramentas, elas me mostram situações que realmente ressoam com a minha realidade, né? Então, isso também é ser honesta comigo mesma, porque é me respeitar e entender que eu tenho o meu processo e que não é tudo de que é terapeuta, tu vai fazer alguma coisa por mim, tu vai olhar para mim, tu vai perceber algumas coisas em mim, tu pode sugerir algumas coisas para mim, mas tu viver a minha vida e fazer a minha cura, tu não vai poder fazer. Quem vai ter que fazer isso vai ser eu, né? Então, e isso a grande magia, né, da vida, é a gente sempre evoluir nesses aspectos, né? E hoje eu posso dizer que eu me considero uma pessoa estável por isso, né? Porque eu optei em não sofrer mais, né? Hoje faz que uns 6, 7 anos que eu não tomo mais medicação para depressão. E quando foi o dia que eu imaginei que isso ia acontecer, sabe? é, não, tudo é possível, né? Basta a gente ter esse objetivo. Às vezes a gente não consegue determinar quando a gente vai conseguir as coisas que a gente quer. Mas, que nem eu estava falando esses dias, assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu quero mudar, eu quero, sei lá, um trabalho novo, eu quero que meu relacionamento fique bom. Mas eu sempre digo assim, se tu realmente queresse, se fosse um querer real, tu ia nessa direção o tempo inteiro. E tu não ia pensar assim, comigo não acontece, comigo não dá, eu não consigo. Quando tem o querer, não existe outra opção, pode demorar um dia, um mês, um ano, 10 anos, não tem outro querer. Então, às vezes as pessoas acham que querem, mas elas não querem. Elas pensam que querem. Porque o querer é aquilo, né? É bem aquela, a gente pode associar até com comida, né? Tipo, eu tô de regime, aí bota uma nega maluca na tua frente. Tu não quer, tu quer a nega maluca, entendeu? Então tu vai comer aquela nega É, maluca. Então, o querer é bastante importante. até tem Mas me diz uma uma. coisa. Deixa eu só te citar um exemplo sobre isso que tu está falando. Entrou antes ali que eu vi uma grande amiga minha, a Ilvene, que trabalha também com terapias com Data Healing. E logo que ela começou, ela me convidou para eu fazer uma vivência com ela. Eu não conhecia, eu fui fazer. E tem uma situação na minha vida que é bem isso, assim, que eu achava que eu queria me libertar dessa situação. Uhum, E quando a gente fez a vivência do Theta Healing, eu percebi que eu não queria me libertar dessa situação. Porque essa uhum, situação, ela me fazia... E eu não tinha consciência disso até então. Eu fui ter consciência ali. Essa situação, ela me fazia ser vítima. E quando eu me uhum. coloco na posição de vítima, as pessoas olham para mim e dizem assim, ai, coitadinha da Cláudia, vou dar atenção para ela, sabe? Eu vou ajudar ela, vou ficar com ela, tal, aquela coisa, sabe? E aí o que acontece? Tu vai te colocar naquela situação porque tu acha que as pessoas vão ficar te dando atenção, né? Só Uhum. que eu não quero mais essa situação para mim. E aí quando eu vi isso nessa terapia do Theta Healing,
E eu conversando com essa minha amiga Euvene, eu disse, cara, olha o que eu tô fazendo com a minha vida. E era um assunto sério, sabe? Sério mesmo. Cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? E aí eu comecei a ressignificar isso tudo, né? Essa situação da minha vida. E hoje eu posso dizer que eu ainda não me libertei dessa situação, mas eu tenho plena convicção de que eu não sou vítima dela, sabe? Uhum. Então isso para mim foi sabe quando tu toma consciência de uma coisa e parece que a lampadazinha vai na tua cabeça e brilha, assim, sabe? Então essas coisas todas, assim, fazem parte do processo. Só que tu tem que estar atento e tu tem que estar aberto para isso. Eu poderia continuar na posição de vítima, para receber atenção, para várias coisas. Mas eu não quero isso, sabe? Eu quero ser o mais liberta possível, o mais feliz, o mais plena possível, né? Não quero ser vítima de nada. Que nem tu falou, né, nessa terapia, né, no Theta Healing, né? E a tua experiência com a astrologia? O que tu me diz de astrologia? Como é que a astrologia te auxiliou? Sabe, como é que foi? Porque as pessoas acham que astrologia é horóscopo, né? E não é, né? Eu, no começo, achava também, né? Principalmente, assim, porque eu sou uma leonina, né? Então, eu achava, leão, tudo de bom, aquela coisa. Né? Aí, quando eu resolvi fazer um mapa astral, eu vi que eu tenho muita porcaria no meu mapa astral, né? Porcaria modo de dizer, né? Porque tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado ruim. E a grande magia é isso, é tu entender que existe a polaridade, existe a sombra e existe a luz. E quando tu assume a sombra, tu vai automaticamente enxergar a luz, né? Então, eu tive uma experiência que eu tinha feito um mapa astral com uma astróloga, que eu não cheguei a ter o tete a tete como eu estou tendo contigo, assim, mas foi bem importante, porque ela me mandou um mapa astral, eu li ele todo, e é assim, é um mapa, né? Já diz o nome, é um mapa da minha vida, né? É o signo tal, na quadratura tal, não sei o quê. Eu ainda não entendo dessas coisas, mas tudo fazia sentido. E aí depois, quando eu te conheci, né, quando eu assisti as tuas lives e tudo, que foi através do Giovanni, né, eu achei impressionante, principalmente a maneira como tu aborda a astrologia, né? Tem muita gente que romantiza a astrologia, que é tudo muito lindo, maravilhoso, tudo cor-de-rosa, não sei o quê, mas não é assim, né? Tudo tem as suas polaridades. E quando eu comecei a olhar para o meu mapa, entender e ir com a tua ajuda, com a ajuda de outros profissionais, eu fui vendo assim quais os fatores, quais os itens e os aspectos que eu tinha que trabalhar em mim, né? E até foi engraçado, porque daí tu começa a te empolgar com o mapa astral, né? E aí tu começa a falar disso com todo mundo, né? Só que nem todo mundo quer ou tá preparado para falar a respeito disso, né? Então, aí eu comecei a ficar mais na minha, né? Comecei a não perguntar mais o signo da pessoa, comecei a não perguntar mais, né? Quando nasceu, essas coisas todas, e deixar fluir um pouquinho mais. Mas é justamente isso. A astrologia, ela me trouxe muito do autoconhecimento, né? De como eu me olhar, como eu me estudar, quais os aspectos da minha vida. Por exemplo, nós estamos falando de instabilidade, de Urano e tudo mais, e eu prestei atenção no que tu tinha acabado de falar, sobre transmutar. E eu me lembro muito bem que tu fala, e eu já li a respeito, que o signo de Escorpião é um transmutador, né? E eu tenho Escorpião em Urano. Então, então acho que eu estou no caminho certo, né? Eu acho que se eu conseguir entrar na energia de Escorpião, eu vou conseguir me desafiar no bom sentido, vou conseguir me estudar melhor, vou conseguir resolver minhas questões melhor, né? Então eu preciso saber o que Escorpião quer dizer no aspecto de Urano, né? Então essas coisas assim demora, nem sempre a gente consegue entender muito bem, mas eu acho que aos pouquinhos se torna interessante e muito muito bom, né, para tu poder te conhecer melhor, né? Certo. Então tá, Cláudia. A gente deixa um recado para o pessoal falando da instabilidade, né, da vida.
É porque tem muita, a maior parte das pessoas hoje está passando por momentos de instabilidade, né? Se quiser deixar teu contato, sei lá, alguma coisa, aí fica à vontade. Tá, Dude, eu te agradeço muito por ter me chamado para essa conversa. Eu falo demais, né? Não sei se eu falei muito, enfim. Eu só tenho que te agradecer, assim, todos os ensinamentos que tu passa, né? Através dos teus conteúdos, dos teus canais no YouTube, no Insta, no Face. Sugiro, inclusive, para o pessoal que entrou aqui, que eu sei que talvez não te acompanhe, que passe a te acompanhar, né? Porque é um conteúdo muito interessante e muito sensato, né? Não tem mimimi, não tem muito coloridinho. É uma coisa, é o que é, né? E eu gosto muito disso. E, bom, como eu trabalho com cultura, vou vendo meu peixe. Quem quiser me acompanhar, segue aí meu Instagram, né? Tô no Facebook também. E sobre a instabilidade, Dudy, a única coisa que eu acho que eu posso dizer para as pessoas, talvez, eu não sou a rainha da cocada preta, não tenho que ensinar nada para ninguém, quem sou eu? Mas a paciência e a calma, a calma que eu digo assim, de tu esperar o tempo certo de acontecer as coisas. Tu tá instável hoje, amanhã tu vai estar melhor. Tenta fazer uma coisa boa para ti, tenta te conhecer, te observar, né? Entender como tu age dentro daquela instabilidade. Que aí eu acho que as coisas vão ficar um pouquinho mais leves, né? E a instabilidade, ela acontece. Ela vai acontecer sempre. Todo momento, toda hora, todo dia. Mas é tu entender como que tu vai lidar com essa instabilidade, né? É tu sair gritando, xingando todo mundo, ou é tu te aquietando um minutinho, saindo da frente do computador, dando uma respirada, indo brincar com o cachorro ali fora um pouquinho, sabe? Essas coisas eu acho que fazem todo sentido, assim, toda a diferença no momento de instabilidade. Acho que é isso, Dude. Te agradeço Tá, mais uma obrigada, vez aí a Cláudia. conversa, tá? Obrigada pela participação e pela instabilidade, né? Que tornou mais verídica a nossa live, né? Então tá, obrigada e um beijo. Tá, um beijão. Tchau. Tchau. Então, pessoal, a gente falou sobre instabilidade, né? A gente falou e vivemos a instabilidade no momento da live, né? Eu não sei como eu saio E disso, Dude, agora com essa atualização, daqui a pouco eu fecho, atualização do Insta aí. daqui a pouco nem que quando eu termine, terminamos junto, então. Tá, então tá. Então, pessoal, de novo, deixando meus canais, né? O YouTube tem bastante vídeos de astrologia comportamental, do de Rios. Tem o Telegram, né? O Astro Curiosos, que tem áudios diários. Tem aqui no Instagram. E quem não está inscrito ainda no meu site, no duderios.com.br, dia 20 de março, vai ter a vivência do Ano Novo Astrológico, para falar do Ano Novo que vem. E a gente vai lançar novamente o método Bússola Astrológica, que é essa jornada terapêutica de astrologia e comportamento. Então, agradeço a presença do mundo, a Cláudia, né? E eu me lembrei agora, sabe do que, Cláudia? Sabe aquele filme 2012? Que começa o filme que tem aquele monge meditando e vem aquela onda gigante? Pois é, aquilo é estabilidade. O mundo pode estar caindo, vindo, te destruindo, e o monge lá ficou lá, assim, de boa, tudo certo. Então, a vida nos traz instabilidade. Segundo a nossa conclusão, né? A vida nos traz instabilidade para a gente se tornar uma pessoa mais estável. Tá bom? Então, agradeço todo mundo. Um beijinho, né? E até quinta, na live da quinta, que é sobre rituais. Tá bom? Beijo. Tchau.